Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. Ontem o Brasil foi eliminado pela Noruega e isso me desencadeou a ideia desse vídeo aqui, que nós estamos fadados a não termos nada e sermos felizes. Por que o jogo do Brasil desencadeou isso? Porque o brasileiro médio está sendo sodomizado. Ele não tem mais poder de compra, ele não tem mais um emprego decente, ele não tem mais nada. E agora, até o pão em si, eu não vou ficar entrando nesse mérito aqui, tá? Eu não sou o cara chato que vai ficar falando pra você não assistir futebol. Eu mesmo assisto. Porra, pelo amor de Deus, né? Isso é frescura. A questão é que nem isso sobrou mais pro beta, né? É brutal, enfim. Mas, na verdade, essa frase se popularizou mesmo, né? Você não terá nada e será feliz, com a postagem do Fórum Econômico Mundial em 2016. Podem ignorar essa primeira aqui, tá? É porque foi a única imagem legível que eu encontrei. E não estava afim de recortar, não. Aí tá aqui, né? Você não terá nada e será feliz. Esse é como o mundo, assim que o mundo pode ser em 2030. Isso aqui, ó. 19 de novembro de 2016. Pois é. Só que existe uma grande coincidência entre o Fórum Econômico Mundial e o Start of End, que é o que eu chamo de começo do fim, que foi o fim do padrão ouro em 71. O Fórum Econômico Mundial foi fundado antes do padrão ouro ser abolido, mas no mesmo ano. Vocês acham isso coincidência? Eu não quero levantar muita teoria da conspiração aqui não, tá? A questão são as metas do Fórum Econômico Mundial. É um negócio muito bizarro. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí melhor. Eu não vou entrar tanto nessa questão aqui. Eu quero falar mais sobre senhoriagem mesmo agora. Existe um negócio que explica muito bem o porquê o mundo está evoluindo tanto tecnologicamente e nós não estamos vendo os preços diminuírem. Explica muito bem por que os governos satânicos estão expandindo o seu tamanho desesperadamente. A explicação lógica para isso é um conceito, eu não lembro se foi criado para o Hayek, tá? Mas eu aprendi com o Hayek, chamado senhoriagem. Senhoriagem é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. Para você ter uma noção, né, básica, sem moeda fiduciária, que é a moeda sem lastro em nada que todos os países do mundo usam hoje em dia, não haveria nenhuma das três grandes guerras do século XX, que é a Primeira e Segunda Guerra e Guerra Fria. Não existia ouro no mundo para pagar por aquilo. Ah, usuário, mas o mundo não imperava sobre o padrão ouro até 71, o Gold Standard? A questão é a seguinte: quando havia guerra, eles metiam foda-se para esse acordo, esse tratado. Os governos, eles estão abusando desse poder. É o que eu chamei de Start of End. O fim é o inevitável colapso ou o inevitável totalitarismo. Quem vai decidir isso é você, e eu só vou explicar aqui no final. Enfim, é amplamente comprovado, assim, diversas pesquisas mostrando uma relação direta, não é indireta não, é direta mesmo, entre o fim do padrão ouro e todas as desgraças que vem acontecendo depois disso. Esse site aqui, ó, que porra aconteceu em 1971, vocês podem jogar aí a URL no Google, ó, diversos gráficos. Aqui ele mostra Nixon anunciando o fim do padrão ouro, né? E aqui, ó, produtividade parou de acompanhar o salário, o dólar inflacionando para um caralho, a dívida americana chegando a níveis absurdos, um buraco no orçamento, o dólar derretendo novamente, né? O mesmo negócio, o preço nas alturas. Veja, esse aqui é muito interessante, tá? Cumulative Inflation, inflação acumulada. Vocês veem que até aqui, ó, aqui é 70, tá? 1970 para quem não tá conseguindo ver direito. Tava crescendo, mas assim, de certa maneira controlado, né? Agora depois de 71, o negócio disparou. E assim foi exponencial. De 71 para 80 já foi maior do que todo esse resto aqui. É isso, isso é senhoriagem.
Isso é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda na prática. Isso destrói famílias. Pois é. Enfim, quem quiser ver o resto dos dados, tá tudo aqui no site. Inclusive, tem uma recomendação de livros aqui, né? Que são bons livros. E comprem pelo link dos caras aí, que os caras devem ganhar uma comissãozinha. Enfim. É, vamos voltar aqui, né? Fazer logo o meu merchan, que é Matrix Financeira 2.0, o indivíduo soberano. Tá aqui o sumário para quem, porque vocês recebem livro e algumas aulas que eu estou upando lá, né? Tá aqui o livro, o sumário do livro. E essas são as aulas que eu já upei. Hoje eu vou falar uma que não tá por aqui, tá? É uma que eu vou adicionar, que foi a pedido de um aluno lá, que é sobre Bitcoin sem KYC, como você vai fazer para sacar isso, se realmente vale a pena comprar sem KYC. Então eu vou desmistificar esse assunto lá, hoje ou amanhã, enfim. Agora vamos falar sobre quem quiser adquirir, tá na descrição, o comentário fixado aí. Não tem mais cupom de desconto, acabou a farra. Inteligência artificial, vamos lá. Minha verdadeira preocupação, minha verdadeira preocupação no caso, não é com o avanço das IAs, é com o crescimento exponencial do Estado. Veja, está tendo muito essa conversa de que as IAs vão substituir os seres humanos, a IA isso, a IA aquilo. Eu nunca entendi isso, velho. Eu sempre tive essa pulga atrás da orelha. Meu irmão, rapaz, o avanço tecnológico é ruim? Que porra é essa, velho? Será que o problema realmente é o avanço tecnológico? E aí eu fui dar uma pesquisada melhor. Meu irmão, isso não pode ser possível. Isso na época que eu não era libertário, tá? Não tô falando de hoje em dia. Eu cheguei à conclusão de que o problema nunca foi a IA, o avanço tecnológico. O grande problema sempre foi o Estado. Calma, antes de eu avançar aqui, eu tenho que explicar um negócio. Existe algo no nosso mundo chamado propriedade intelectual. Pois é, as pessoas acreditam que copiar é roubar. É incrível, né? Eu não entendo isso, mas beleza. A questão é a seguinte: propriedade intelectual serve para proteger quem? Pois é, sem patentes, pessoal, que é a propriedade intelectual, tá? Basicamente, quando você cria uma nova tecnologia, você ganha o direito exclusivo de revenda da porra toda durante algum tempo. Sem isso, a IA ia se tornar commodity, que é um produto comum do mercado, ia baratear o acesso a robô, software, a porra toda para todo mundo e democratizar o acesso à automação, etc., evitando que ela fique concentrada em grandes corporações que são protegidas pelo Estado, pelos governos. O grande problema não é a humanidade avançar a ponto de que os humanos sejam inúteis. Eu acredito que isso é uma grande mentira que estão vendendo para vocês, tá? E eu sou contra, totalmente contra, renda mínima universal. Meu irmão, para mim, eu ter que pagar imposto para sustentar uma galera dessa é de lascar, viu, bicho? Enfim. Mas vamos avançar aqui. Por que é? Eu vou responder agora a questão, né? Por que o mundo avançou tanto tecnologicamente, pagando um preço muito alto, velho, nos últimos 200 anos? Porque, sim, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, assim, não teve muitos mortos, mas beleza, né? É, essas guerras fizeram o mundo evoluir brutalmente. A guerra faz. No caso, ela faz evoluir tecnologicamente. A questão é a seguinte: eu não estou dizendo que a guerra é benéfica, mas que ela faz evoluir tecnologicamente, faz. A questão é: quem se apropriou das tecnologias foi o Estado e os preços aumentam por conta da senhoreagem. É a expansão da base monetária. As coisas, apesar de ter um avanço brutal tecnologicamente, a vida ser muito mais fácil, um mendigo ter uma vida melhor do que um imperador de 300 anos atrás, não está da maneira que deveria estar. Pois é. E isso tudo porque sempre recaímos, sempre voltamos ao mesmo ponto: o Estado. Se você quer reduzir a corrupção, você vai ter que reduzir o Estado. Já foi demonstrado formalmente, quem quiser pesquisar aí, é teoria da agência. Teoria dos jogos também fala um pouco sobre isso. Toda a corrupção advém da dissociação entre propriedade e controle.
Se você coloca alguém que não é dona para administrar algo, ela não vai fazer o negócio direito, porque ela não vai sofrer as consequências, porque não foi ela que lutou para conquistar, etc, etc. É por esse mesmo motivo que o vagabundo, quando você empresta a moto para ele não cuida igual ele cuidaria de uma moto dele, que ele, porra, lutou para conquistar, tal. Isso é teoria da agência na prática. O Estado, ele gere recursos que não é dele, que ele toma forçadamente das pessoas. É como um bandido administrando o dinheiro do tráfico. Pois é. Enfim. Só que, apesar de tudo isso, eu não respondi a questão principal, né? Nós estamos fadados a não termos nada mesmo e sermos felizes, bicho. A não ter como comprar uma casa, velho. Porra, tem todo esse problema aqui. Qual é a solução? Acabou, não tem saída, it's over. Até 2009, eu concordaria com você, era it's over. Mas aí, um cara, uma mulher, ou um grupo de caras, um grupo de mulheres, um grupo de caras e mulheres criaram ou criou o Bitcoin. O Bitcoin é a propriedade mais perfeita da história da humanidade. Depois de 2008, no caso, isso aqui é uma demonstração muito clara da terceira lei de Newton, né? Toda ação gera uma reação equivalentemente contrária. Depois de 2008, as políticas satânicas, para quem não sabe, 2008 teve uma crise aí, tá? Vocês podem pesquisar depois. As políticas satânicas de quantitative easing e injeção direta de capital para salvar os bancos explodiram absurdamente. Tendo isso em mente, quando Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco do Bitcoin em 3 de janeiro de 2009, ele colocou o seguinte lá: Chancellor on Brick of Second Bailout of Banks, que basicamente ele falou da segunda tentativa de salvar os bancos, né? A primeira tentativa foi em 2008 e justamente em janeiro de 2009 tentaram de novo e ele colocou isso aqui. É o famoso bloco Gênesis, né, se eu não me engano. E o Bitcoin, como eu acabei de falar, ele é a propriedade mais perfeita já criada na história da humanidade. Um dos grandes motivos responsáveis disso é a tal da concepção sem pecado, né? Assim como tem aquele dogma católico de que a igreja não, a Santa Maria, ela nasceu livre do pecado original para se tornar um vaso puro. O Bitcoin é a única moeda, no caso, o único dinheiro, nem mesmo o ouro tá livre disso, tá? Que nasceu livre do pecado original do sistema fiduciário, que é a inflação e a dívida. Pois é. O Bitcoin, ele hoje em dia é muito maior do que isso aqui, tá? Ele já é muito maior do que Satoshi. E para ser maior do que ele teve que sair de cena. Foi justamente porque alguém, tá? Seja, não sei se foi homem ou mulher que seja, alguém criou essa porra e não quis receber um aperto de mão. Não quis receber, meu irmão, o cara podia receber Nobel, a porra toda, bicho. E Nobel de paz, tá? Porque o Bitcoin é, é a expressão máxima de poder que um libertário pode ter. O Daniel Fraga é um excelente exemplo disso, né? Você acha que se não existisse Bitcoin, o Daniel Fraga teria a coragem de fazer o que ele fez? Pois é. Sem ter a propriedade privada mais perfeita da história da humanidade, nós talvez não teríamos a ousadia de gravar esse tipo de conteúdo, de bater de frente, da testa. Muitos caras não teriam essa ousadia. Mas como existe, está aí Renato 38, Daniel Fraga, a porra toda, meu irmão. Stefan Molineux. Porém, o Bitcoin não deve ser endeusado. O Bitcoin é sim uma ferramenta que muitos acreditam que foi dada por Jesus para lutar contra o sistema fiduciário satânico. Muitas pessoas acreditam que o Bitcoin pode nos levar ao ancapistão. Muitos dizem até que é inevitável. Eu não sei dizer, velho. Eu acredito que nossos inimigos são muito preparados e já devem estar na espreita quanto a isso, né? Enfim, a questão é a seguinte: mesmo que coletivamente os honestos que comprarem Bitcoin e fizerem autocustódia
perderem a guerra, ou seja, comprarem menos do que os governos, a BlackRock e etc., eles ainda terão sua salvação individual. Essa é a grande magia do Bitcoin. Você não precisa aceitar Jesus para aceitar Bitcoin. Você não precisa de nada disso. Você precisa ser pragmático. Você só precisa querer que o seu dinheiro não seja diluído, que o seu poder de compra não seja diluído. Enfim, o Bitcoin é uma ferramenta que te deixa, que pode te tornar alguém autossoberano. E se você quer aprender mais sobre essa ferramenta, é Matrix Financeira 2.0, meu irmão. Primeiro na descrição ou comentário fixado. No vídeo de hoje, eu só queria elucidar mais um pouco esse conceito mesmo, tá? Eu posso em outro vídeo trazer dados complementares sobre o preço das casas, etc. Esse tipo de coisa mais específica, mas eu acredito que esse site aqui já vai suprir a maioria das dúvidas de vocês sobre o que vem acontecendo desde 71, tá? Enfim, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, coloca o feedback nos comentários, dá um like no vídeo e no mais é isso, rapaziada. Fui!